Estamos de volta ao programa Doses Milionárias aqui na Rádio Ceará Brasil FM. Maravilha, pessoal. Seguinte, hoje vocês vão ter contato aqui com uma das pessoas mais incríveis deste planeta chamado Terra. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas incríveis. Conheci a dona Deise, que está à frente de um projeto lindíssimo que se chama Casa Azul Felipe Augusto, que funciona aqui na cidade de Samambaia, mas também tem em outras regiões aqui no Distrito Federal. Eu conheci também a fundadora do Hospital da Criança. Agora me falhou o nome dela aqui, peço perdão, mas uma mulher incrível também, com uma história impressionante. E hoje vamos estar aqui com uma das pessoas, para mim, uma das pessoas mais incríveis que tem nessa cidade aqui, porque o que ela, juntamente com seu marido, fazem é incrível. O Henrique não veio, mas ela está aqui, e o tema é Transformando Dor em Doação. Senhoras e senhores, ela é vice-presidente do Instituto Doando Vida por Rafa e Clara. Vamos dar as boas-vindas a Luciana Studart Lins. Luciana! Meu nome é enorme, não dá nem para dizer ele todo. Não, peraí, só quero saber se eu falei direitinho. É Studart? Studart, muito bom. Vem da minha mãe. Então, bom dia a todos. Bom dia, que Como alegria ele falou, eu sou aqui. Luciana, não sou fantástica, não sou nada demais, sou apenas um ser humano que passou por muitas coisas e hoje faz uma ação social, né? E quem ganha sou eu. A comunidade ganha, mas quem ganha sou eu. Então, não sou tão fantástica assim. Mas bom dia a todos, é um prazer estar aqui, falar para vocês. Eu espero que vocês gostem do que vão ouvir, espero que vocês se encantem com o nosso trabalho, que esse é o principal objetivo meu aqui hoje, tá? Encantar Maravilha. as pessoas. Então, grande oportunidade, Lu, a gente está falando com o Brasil todo, uma grande oportunidade de pessoas que são de Brasília, mas você que também não é de Brasília, você conhecer um projeto incrível, você vai ouvir aqui a história da Lu e o projeto, e a história também do Doando Vida, e quem sabe você se engaja nesse projeto, uma oportunidade de você estar associado a um projeto lindíssimo que tem gerado grandes transformações. Eu estou falando de um projeto que a gente já acompanha há um bom tempo, sim, e que recentemente nós tivemos lá mais uma vez, assim, de mexer com o coração, pessoal. Mas, Luciana, por gentileza, vamos deixar o microfone para você aqui. Vamos começar a história? Vamos começar do começo, pode ser? Vamos, até porque o tema que a gente está conversando aqui é transformando dor em doação. Todo mundo já deve imaginar, né? Que dor foi essa? E quando a gente pensa assim, que todos nós passamos por uma dor. Ninguém pode medir a dor do outro, né? Dizer que a minha é maior do que a do outro. A minha foi uma grande dor realmente, uma dor daquelas que leva você ao fundo do poço. Em 2013, eu perdi a filha e a netinha num acidente de carro. A minha filha tinha 26 aninhos, estava no começo da vida. E a Clarinha, a pequena Clara, tinha apenas 2 aninhos. Você tem quantos filhos? 2. 2. Tenho 2. Um no céu, que é a Rafaela, a Rafa, que tem um nome no instituto, e o Alexandre, né? Então, era um casal. É um casal ainda, né? A diferença é que uma está bem longe lá no céu e a outra está aqui. A Rafa, à época, não estava morando no Brasil, é isso mesmo? Não, a Rafa tinha ido para o Canadá fazer um mestrado, ela era nutricionista, e ela tinha se encantado com comunidades vulneráveis. Ela fez um trabalho lá no sul do Brasil, com catadores de lixo. Ela ficou muito tocada por aquilo, e o sonho dela era cuidar de crianças. Ela foi fazer nutrição, ela fez nutrição aqui na UNB, e depois ela foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, uma cidadezinha pequena no meio do nada, né? E foi fazer o mestrado em nutrição. Passou 3 anos de felicidade lá no Canadá, e eu não estou dizendo isso eu, Luciana, são palavras dela, ela escrevia muito. Então, ela dizia para o marido que tinham sido os 3 anos mais felizes da vida dela. Olha que bacana. Fez o marido estava com ela lá no Canadá? Estava. Eles casaram. Ele era brasileiro, o marido? Brasileiro. Quando ela resolveu fazer o mestrado fora, ela falou, mãe, eu vou embora, eu vou casar. Eu falei, como é isso? Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses? Mãe assusta com essas coisas, né? Muito. Ela disse, não, daqui a 3 meses. Opa, eu quero preparar um casamento Deus. E em 3 meses eu vou embora. Eu consegui uma bolsa e vou para a Universidade de Saskatoon. Saskatchewan é o estado onde ficava essa pequena cidade chamada Saskatoon. Falei, meu Deus, né? Uma jovem que quer... Tudo bem. Foi para lá, passou 3 anos, estudou, formou. Ela só não recebeu o diploma, porque ela receberia o diploma em agosto. E, infelizmente, quando ela concluiu o curso, em julho de 2013, a família decidiu ir para um lago, despedir do país. Faltavam 15 dias para ela voltar para o Brasil. Nossa, a filha nasce lá no Canadá. Nasceu no Canadá. Clarinha nasceu no Canadá, é canadense e brasileira, né? E eles resolveram voltar. Ela disse, eu quero cuidar de comunidades carentes.
né? Não é no Canadá que ela vai fazer isso. Então, ela resolveu voltar para o Brasil, preparou todo um projeto de doutorado, apresentou na UNB, mas, infelizmente, ela nunca conseguiu fazer esse doutorado, porque 15 dias antes deles voltarem, já tudo pronto para voltar, foram fazer esse passeio no lago, e num cruzamento no meio do nada, era uma plantação de trigo. 2 carros se encontraram, e, infelizmente, houve esse acidente gravíssimo, o carro capotou várias vezes, e Rafinha faleceu na hora. Infelizmente, o socorro não chegou a tempo. A pequena Clara foi levada de helicóptero para um hospital pediátrico. Foi decretada primeiro ela teve uma parada cardíaca e ficou quase 5 minutos com o coração parado, uma coisa inacreditável. Conseguiram reanimar e ela foi para a UTI. Nós aqui no Brasil nos mandamos para o Canadá, foram 24 horas no ar e conseguimos chegar lá, mas infelizmente eu tive a notícia de que a Rafaela não tinha resistido ainda quando eu estava no voo, quando eu estava voando. E soube que a pequena Clara estava com morte cerebral. Você imagina, é dessa dor que eu estou falando, né? Desse choque na vida da gente que a gente não espera. Assim, para quem está de fora, assim, é inimaginável. É uma coisa que anestesia até a alma, sabe? Você para, o mundo para. Não, isso não está acontecendo comigo. Você não acredita no primeiro momento. E você levar 24 horas dentro de um voo, vários voos, pensando naquilo. Não, ela está viva. Ela está viva. E a gente pensa, não, Deus não vai fazer isso comigo. Nesse momento a gente tem essas coisas, né? De pensar essas coisas meio revoltadas, né? Mas a gente chegou lá e, bom, resumindo essa história, assim, esse ponto, nós trouxemos as duas para cá, já foi outra dor no coração. Há 13 anos isso? Há 13 anos. O marido sobreviveu? O marido sobreviveu, não teve nada. Nada? Nada. Olha como é que é o nome dele? Arthur. Um abraço aqui para o nosso querido Arthur. Que impressionante. Ele é aqui de Brasília? É de Brasília, nascido aqui. Eles eram amigos de infância. Olha que interessante. E, bom, o outro carro também ninguém teve nada. Eram 6 pessoas no carro. Ninguém teve nada. Uma moça quebrou o braço, mas foi o que aconteceu. As duas partiram. Né? A Clarinha ainda ficou um dia na UTI. E nós tivemos que dar um sim muito difícil para qualquer família, qualquer ser humano, que vocês são doadores de órgãos. A Clarinha é doadora de órgãos. E a gente pensou muito, como a Rafaela era doadora de órgãos, nós demos nosso sim. Porque nesse ponto, você imagina o pai não tinha condição de pensar, né? Não tinha condição nem de saber onde ele estava, quanto mais de dar uma resposta dessa. E ele pediu que a gente assumisse, eu, o Henrique e nosso outro filho, né? Nós demos um sim, o que é muito dolorido, sabe? Porque uma criança na UTI, que está deitada respirando, não tinha um corte. Você me perguntar, as duas ficaram, porque o carro capotou várias vezes, a Rafaela faleceu na hora, não tinha um corte, sabe? Não tinha nada. Você olhava para a Clarinha e achava que ela estava viva. Ela estava viva, mas morte cerebral. O sangue circulava, mas infelizmente não havia. E aí a gente chamou uma equipe de fora da cidade para certificar 100% de que realmente ela já não tinha mais função cerebral. E nós dissemos o sim e ela doou as 2 córneas e os 2 rins. Então, a partir daí, a vida da gente se transformou, foi um primeiro caos, né? Primeiro você vai ao fundo do poço e depois você se levanta e resolve se transformar. Esse tempo de luto, de dor, ele durou mais ou menos quanto tempo até vocês começarem a se reerguer, Luciana? Olha, 1 ano. 1 ano. 1 ano. Foi 1 ano de muita terapia, 1 ano de muito aconchego familiar, porque nessa hora você precisa dos amigos, precisa da família. Muito sofrimento para todo mundo. E aí a gente começou a pensar, nós, o Arthur, o Alexandre, que é o nosso filho, as minhas irmãs e irmãos, por que a morte delas teria que ser em vão? Não é? Por que a gente tinha que ficar nessa situação? Se a gente ficou aqui, seria por uma razão. Né? E nesse ponto a gente se pergunta, eu já tinha uma idade mais avançada, por que não eu? Tinha que haver um propósito. Nessa hora a gente se transforma, sabe? A dor continua. Vai ficar guardadinha aqui no cantinho do coração. E não, essa dor está na prateleirinha aqui. Mas ela existe transformada.
E aí é que vem a história do Instituto Doando Vida. Ele nasce como? Ele Você disse que foi em nasce 2013, ou seja, 14. 2014 vai nascer o Instituto, é isso? Na verdade, o Instituto nasceu desde sempre, mas naquele momento a gente não tinha estrutura para pensar de como fazer uma coisa formalizada. Fizemos a primeira ação, que foi uma ação de doação de sangue e de medula, juntamente com o Hemocentro. Ok. Foi um grande parceiro. Tá? Nós reunimos amigos, familiares, fizemos uma grande ação. E aquelas pessoas que não podiam doar sangue, que são muitas, a gente nem imagina, né? Elas doavam outra coisa. Era um ato de amor. Então, doaram alimento, doaram roupas, doaram livros, brinquedos para as crianças. A gente já arrecadou, assim, um caminhão de doações e mais uns 4, 5 carros cheios de coisa. Mas quando acontece esse movimento de doação, já foi movido em cima dessa questão da Clara e da Rafa? Já era comunicado isso? A campanha chamava Doando Vida por um Grande Amor, por Rafa e Clara. Né? Essa era a campanha. Doe sangue, doe vida. Então, começou aí a história do doar. Né? Doe conosco. Né? Faça valer a partida delas. Né? Elas continuam vivas entre nós. Então, vamos fazer valer. Elas vão agir. E foi uma coisa fantástica. Aí, com aquilo tudo, o que eu ia fazer? Nós íamos fazer, com tanta coisa. Se fosse um brinquedinho aqui, uma cesta, a gente ia numa comunidade e distribuía. Mas no volume que a gente recebeu, a gente imaginou que se eu chegar numa estrutural da vida, uma Santa Luzia da vida, com tudo isso, vai ser um tumulto. A gente está falando, para quem não é aqui de Brasília, de favelas aqui do Distrito Federal, inclusive 2 favelas que ficam a mais ou menos 10 a 12, menos de 12 quilômetros do Congresso Nacional, pra vocês terem uma noção. Isso, menos do centro de decisão do país. Então, você nem imagina que existam famílias e famílias, 10 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade. E quando eu falo extrema, você conhece, Leonardo? Sim. É extrema mesmo. Ruas de barro, enlameadas na chuva e muito secas na seca do DF, né? De barracos de madeira, misturados com um tijolinho aqui, outro acolá, sem água potável, sem energia, sem nada. Aqui na capital federal. Então, a gente descobriu que tinha um grupo na estrutural, né, já agia, era uma igreja, a gente não precisa dizer qual, mas um coração grande, e a gente, vamos unir nossas mãos e distribuir isso, é o que a gente quer, é que chegue na ponta, que chegue na pessoa que está precisando. Tá, mas se quiser falar, não tem problema nenhum, que é uma igreja católica que funciona ali, né? Isso. Uma paróquia, se não me engano. É uma paróquia. Então, distribuímos fomos lá dentro, com todo mundo, com um lugarzinho, era uma tenda na época, e fomos lá e distribuímos todos esses itens. Né? Muito, você não imagina quanto. Eu me apaixonei pela comunidade. Quando a gente fala, só para o pessoal poder ter uma noção aqui, Lu, quando a gente fala de muitos, o quê? Foram o quê? 2, 3 carros com mantimentos? Um caminhão. Um caminhão? É um caminhão, tá? Cheio de caixas com brinquedos, com roupas, com alimentos, e 5 carros. Do meu esposo, do meu filho. Meu Deus! Era muita coisa, muita coisa. Nós levamos uma semana na sala da minha irmã, espalhamos tudo no chão para separar o que era quebrado, o que era muito inviável para a comunidade usar e o que era útil. Levamos uma semana. Separamos tudo e assim mesmo ainda tem um caminhão e 3 carros. Meu Deus! É. Isso com ação, é lógico que dura, a gente tem durado muitos dias a programação e os convites, mas a ação em si foi um dia só. A ação foi um dia. Olha que coisa e impressionante. Foram 200 pessoas doando sangue, além das outras pessoas que foram levar as doações 200. Porque não podiam tirar sangue. Foi muito, a campanha foi maravilhosa. E teve soltura de balão, sabe? Teve imprensa, foi uma coisa que o meu coração começou a dizer, é por aí. É por aí. A gente sozinha não faz nada. Não faz o bem, não vai cuidar das crianças que a Rafaela queria cuidar. Mas se a gente juntar um grupo de pessoas, a gente vai poder ajudar. Né? Na ocasião, a gente ajudou a construir uma que se chama Associação Cristã Santa Clara. Ficamos lá 2 anos. Fica dentro da cidade estrutural? Não, fica dentro da invasão, da Santa Luzia. Pessoal, só para entender, eu vou explicar só rapidinho para vocês aqui. Nós não temos mais o lixão aqui no Distrito Federal. Aliás, o lixão foi proibido no Brasil já tem alguns anos. Mas nessa época o lixão existia. Isso. A cidade estrutural, ela nasce em parte por conta do lixão,
E a cidade de Santa Luzia, sim, nasce 100% por conta do lixão. Porque as pessoas faziam dali a sua sobrevivência. Além de pegar restos de alimentos, restos de roupa que é jogada fora, é lógico, pegar os recicláveis. Então as pessoas tinham ali a sua profissão. É um lugar extremamente precário. A cidade estrutural já existia, que é uma invasão, e aí existe a invasão da invasão, Isso. que é a Santa Luzia, que é, pessoal, só para vocês terem noção, ainda hoje, quando chove, a lama chega próximo do joelho, dentro das casas, pessoal. Estraga É tudo, terrível. colchão, tudo, É sabe? terrível. E assim, é importante você ter falado isso, porque quando nós aportamos na Santa Luzia, eu fiquei tão chocada, porque eu via crianças, porque passavam 100 caminhões de lixo proveniente de onde? Das nossas casas. Das nossas casas, né? Lixos, passavam aqueles caminhões, eu via aqueles caminhões passando, e as crianças subiam no caminhão para ganhar, para tirar iogurte que você abre, toma e joga ele sem lavar. A criança passava o dedo dentro. Eu achava aquilo assim, sabe, repugnante. Mas eu falei, gente, a criança, ela tá com fome. Isso indica o quê? Fome, né? E outra coisa, as mães levavam as crianças embaixo da saia, porque era proibido a entrada da criança, para catar lixo. Estava entrando para trabalhar. Para trabalhar, crianças de 3, 4 anos de idade. Meu Deus. E quando chegava em casa, elas levavam sacolas de lixo, derramavam dentro das suas casas o lixo para separar o que interessava. O que acontecia? Os ratos invadiam. Então, a doença era assim, proliferava rapidamente. Então, foi essa realidade que a gente encontrou, tá? Ficamos lá 2 anos. Em 2017, nós resolvemos transformar isso, porque a Associação Cristã Santa Clara levava o nome da Clara, mas não levava o nome da Rafaela. E também não era nosso, era uma parceria. Essa Clara é a Santa Clara ou é a Clarinha? É a Santa Clara que também a Clara leva o nome da Santa Clara. Ah, tá ok. É uma ligação, entendeu? Uhum. Por isso a escolha desse nome. Mas como era ligada a uma igreja, a gente teve que ter um nome. Só que nós decidimos separar. Por quê? Primeiro porque a invasão era ilegal. Uhum. Tá? Eu não conseguia um registro. Tá, e o instituto estava lá dentro. Pois é. E segundo, porque a gente queria que fosse um lugar acessível a todos. Tanto a população vulnerável como a população que ia me ajudar, que ia nos ajudar. Uhum. Então, nós fundamos o Instituto Doando Vida por Rafa e Clara, em 2017. 2017. Vamos fazer o seguinte, Lu, eu preciso para o intervalo. Um rápido break. Vou pegar um início aqui da história. Tem muito mais coisas para a gente poder ouvir. Vou pedir para você ficar conectado aqui com a gente. Quem quiser dar uma espiadinha lá nas redes sociais, como é que é, Luciana? Sim, é o Instituto Doando Vida, por Rafa e Clara no YouTube, no Instagram, Instituto Doando Vida, no Facebook, Instituto Doando Vida. Vão nos visitar, porque lá tem muita imagem legal, muita história legal. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte, então, ó, pega aí o teu celular, abre aí no Instagram, faz esse favor para mim, vai. Digita Instituto Doando Vida, já manda seguir, acompanha esse trabalho, que é um trabalho lindíssimo. Deixa coisas assim, trabalhos assim, tá inspirando o teu dia a dia. Você saber que tem muita coisa bacana acontecendo no Brasil também. A gente está acostumado só a ouvir notícias ruins, né, Lu? Tem coisa boa e tem notícia boa acontecendo aí todo dia. E quem sabe você se inspira também com essa história espetacular aqui. Quem sabe? Ó, então, arroba Instituto Doando Vida lá no Instagram. A gente já volta daqui a pouquinho com a Luciana, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa história. Valeu, G. Nunes! Estamos de volta ao programa Doses Milionárias aqui na Rádio Sara Brasil FM, que segunda a sexta-feira, durante o mês de março, estaremos ao vivo a partir das 10 da manhã, a gente vai das 10 até meio-dia. Bom demais, bom demais, bom demais. Hoje estamos conversando aqui, estamos conhecendo a história do Instituto Doando Vida, um trabalho lindíssimo, eu diria assim, espetacular, que acontece aqui na capital do nosso país. Eles ficam a mais ou menos 10 quilômetros de distância do Congresso Nacional e que tem dado oportunidade para que pais possam reconstruir sua dignidade, oferecendo um abrigo para as crianças enquanto os pais estão fora. É uma creche, mas é uma creche, pessoal, na qualidade assim, de qualquer um de nós aqui, deixaríamos os nossos filhos lá, com certeza absoluta. Mas, Lu, vamos lá, estamos aqui com a Luciana Studat, que é fundadora, juntamente com o seu marido e seu filho, e que acabou que depois muita gente foi se aproximando e tem um time espetacular que trabalha ali. Lu, quando a gente estava foi para o intervalo, você estava contando sobre agora a inauguração do Instituto, onde ele está hoje. Mas antes,
Você trouxe um presente aqui para os nossos ouvintes, não é isso? Trouxe. Você sabe, não sei que você sabe que você estava liberado de trazer presente. A gente que tem que presentear você. Mas o que você trouxe? Conta aí para mim. Olha, na verdade, é um presente do qual eu vou me beneficiar também, porque através dele as pessoas vão conhecer o trabalho do Instituto. Você falou aí que a gente é uma creche. Eu sempre digo que a gente não é uma creche, Ok. tá? Não é uma correção não, porque termina sendo uma creche mesmo. Fica para nós dois. Mas a gente começou sim acolhendo crianças de 2 a 5 anos, porque era esse o sonho da Rafaela. Ela dizia se você cuidasse de uma criança na primeira infância, que é de 0 a 5, alimentasse bem, desse amor, instrução, rotinas saudáveis, essa criança tem uma possibilidade de crescer e um futuro muito melhor. Né? Se ela ficar enfurnada, enclausurada numa favela, não gosto de chamar de favela, tá? Numa invasão de pessoas vulneráveis, porque tem pessoas fantásticas lá. Sim. Se a criança fica lá o dia inteiro, qual é o destino dessa criança? Não é? Certamente seguirá o destino de muitos lá que estão ou subempregados ou desempregados ou no crime. Infelizmente, é a realidade do país, não é uma coisa da Santa Luzia ou da estrutural. Então, a gente começou cuidando desses pequenininhos. Eu me apaixonei por aquela comunidade, pelas crianças, né? Então, hoje nós temos 80 crianças, de 2 a 5 anos. Daqui a pouco eu vou falar até de valor. 80 são 80 famílias que estão sendo beneficiadas aqui, Isso, gente. mas não só isso. Porque nós identificamos que se eu cuido da criança e eu não cuido da família, eu não estou cuidando de forma integral. Essa criança chega em casa e às vezes recebe instruções ou recebe um alimento inadequado, aquilo que a família tem condição de dar. Não é? Então, nós decidimos cuidar das crianças e das famílias das 80 crianças. Daí, nós partimos para cuidar das 80 famílias e das famílias da comunidade. Hoje, nós temos cadastrado mais de 2.000 famílias que passam pelo Instituto. Não, vamos entender como é que elas passam. Mas antes, o que você trouxe? Conta aqui para a gente, para só poder participar da programação aqui. Gente, olha, eu trouxe uma coisa que, como eu falei, vocês vão lembrar de nós sempre. Quem receber vai lembrar. Isso aqui é uma sacolinha retornável, né, reutilizável. Ela traz aqui dentro o fruto do trabalho de muitas mulheres que passaram pelo Instituto. Elas fazem o corte e costura. Então, elas produziram as sacolinhas. A sacolinha foi produzida por essas mulheres da comunidade. É lindíssima, viu, pessoal? E os panos de prato foram produzidos também por elas. Que bacana. Olha que bonito. Deixa eu ver aqui, Lu. Olha que bonitinho. Olha, a maioria das pessoas que estão acompanhando pela rádio, não vai dar para você ver. Mas, ó, Luciano trouxe presente pra gente aqui, ó, é pra você, nosso querido ouvinte. Aqui é o quê? É um pano de prato. É um pano de prato e aqui é a sacolinha. Lindíssimo. Mas elas pintam isso daqui? Não, é um adesivo. Tá ok. Passam ferro, né? Perfeito. Ó, lindíssimo. É lógico que isso daqui é uma forma também de você profissionalizar as mães da região para que elas possam ter o seu sustento. Então, ó, estamos com 2 presentes aqui para os nossos queridos ouvintes. Vou pedir para você mandar uma mensagem para cá. Se quiser deixar um recado para a Luciana, deixa também. Então, os 2 primeiros ouvintes que mandarem sua mensagem vão levar. Pode ser, Lu? Pode, como vocês queiram. Manda a tua mensagem rapidinho, ó, 61 3022 9870. Vou repetir aqui, ó, pessoal. 61 DDD 61 Brasília, 61 3022 9870. Um presente para você, feito com muito amor, muito carinho. Tem também aqui uma apresentação do Instituto Doando Vida. Então, é uma sacola. Como é que a gente pode explicar a sacola aqui? É um reciclável. Não é reciclável, não, reutilizável. É uma sacola reutilizável. Feita pelas mães da comunidade. Olha que lindo isso daqui. E um pano de prato lindíssimo, pessoal. Tá tendo um embrulho de presente aqui para você. É bonitinho demais. Bonitinho demais. E elas fazem com muito amor, sabe? E se você me disser, elas aprendem uma função e vão poder vender e tal. Não, é só isso. Todos os cursos oficinas que a gente promove lá, elas têm um outro foco muito importante, que é a roda de conversa. Elas conversarem entre si, elas trazem os seus problemas, elas trazem as soluções. Nós temos 2 assistentes sociais que fazem essa conversa com elas, né? Elas se abrem o coração e elas têm lá um porto seguro. Então, se sentem com a autoestima lá em cima. Olha então, que isso bacana. faz parte do nosso trabalho. Hoje, nós somos essencialmente uma instituição de assistência social. Tá? Por quê? A gente acolhe de forma integral a família. Agora, as crianças têm um tratamento especial, porque elas são os nossos xodós. Eu digo sempre, quando eu olho para essa criança que me abraça, tia, e você está tão linda hoje, tia, eu já me sinto assim a princesa, né? Que bacana. E eu vejo o sorriso das crianças, eu lembro do sorriso da Clarinha.
né? Clarinha tinha 2 anos. Uhum. E a gente recebe crianças de 2 anos. Hoje, a grande maioria tem 2 anos lá. Mas temos de 3 e de 4 também. Que comem, gente. Eles comem 5 refeições. Eu vou confessar para vocês, elas comem como adulto. Comem como adulto. Comem bem. Elas hoje estão muito bem nutridas, porque nós temos 2 nutricionistas também. Elas comem coisas bastante nutritivas. A gente recebe alimentos, do banco de alimentos, de pessoas físicas, de empresas, que eu não vou citar nome para não cometer o erro de esquecer alguém, por favor, mas elas sabem, cada uma delas sabe quanto eu sou grata, nós somos gratos, né? Então, é isso que a gente faz hoje. Se você for lá no nosso Instagram, nós postamos recentemente um vídeo que fala por que a gente faz isso, né? É informática para os adolescentes e crianças, a gente tem violão, a gente tem vozes da infância, que é canto, os pequenininhos, a gente tem corte e costura, né? Temos essas rodas de conversas que nós levamos advogados, levamos pessoas como a Babi Frazão, que foi lá recentemente e nos encantou. Ela deu uma aula show, conversou com aquelas mulheres, falou o que é você empreender, né? Que é muito difícil para as pessoas, eu diria, que não têm um grau de instrução, né, necessário para um curso superior, entender que existem mecanismos, meios dela poder fazer alguma coisa hoje. Hoje, vender seu brigadeiro, vender a sua pizza, vender o seu hambúrguer feito em casa, ou simplesmente vender um pano de prato, né? Então, tem de tudo. Isso é a nossa vida, o nosso dia a dia. São várias pessoas que passam pelo Instituto no dia a dia. Ô, Lu, nesse projeto aqui, na produção dessas bolsas, você tem quantas mulheres? Quantas que você suportam por ciclo? 37 mulheres. 37 mulheres. Obrigatoriamente são mães das crianças que estão ali dentro? Não, a gente atende gente de toda a comunidade. Uhum. Tá? Nós temos, pra você ter uma ideia, mulheres de 26 a 90 anos. Caramba! Nós tivemos um desfile no final do ano passado, vocês precisam ir ao nosso desfile nesse ano, final do ano, olha. E o desfile foi lá dentro do Instituto ou foi em algum outro lugar? Dentro do Instituto, as mulheres desfilaram com as peças que elas confeccionaram. Então, nós temos modelos que desfilam de bengala. Olha orgulhosas de si. Então, gente, é maravilhoso. É o famoso transformar a dor em doação. É fazer o bem para fazer o bem para nós mesmos, né? É uma frase egoísta, mas a verdade é essa. Lu, me conta aqui. Vocês fazem um projeto lindíssimo e está falando de 80 crianças, é muita coisa. Eu imagino que o custo seja bem expressivo. Hoje, para a gente colocar uma criança na educação infantil aqui em Brasília, no horário integral, com certeza ninguém vai estar... Eu duvido que se pague menos do que R$2.000, R$2.500. É por aí, se eu não me engano. O teu custo hoje está na casa de quanto? O teu custo mensal? O nosso custo mensal está em torno de R$1.100 por criança. Então, você imagina que são 80 crianças, né? Essas crianças recebem, como eu falei, 5 refeições. Café da manhã, um lanche no meio da manhã, o almoço, depois ela recebe um suco e depois a janta, o jantar, né? Ela chega em casa e não precisa comer mais. Não precisa, embora, como eu lhe falei, essas crianças comem bem. Elas têm tanta energia, elas comem tão bem, elas estão tão bem de saúde que elas chegam em casa, não sei se comem, algumas comem, tá? Mas elas saem alimentadas. Se não tiver o que comer, elas saem devidamente alimentadas. Uhum. Tomam banho, dormem, cantam, fazem judô. Então, a energia delas é fantástica. O nosso custo total, incluindo, nós temos 22 funcionários, CLTs, mais alguns MEIs que nos ajudam com as oficinas. E você imagina o custo de 22 pessoas CLT. Todos os encargos, né, governamentais, que a gente está em dia. Sim. E aí vem alimentos. Aqueles que a gente não consegue receber doados, tem que comprar. Ok. Água, luz, imagina. Água, luz, aluguel, não é um imóvel próprio. Então, quando você soma tudo isso e divide, em média, 1.100 por criança. Ok, estamos falando aí de pessoal... se a gente for arredondar para cima um pouquinho, a gente está falando de R$100.000 por mês. Isso. Porque tem os outros também, né? Os adultos, que a gente não conta nessa matemática. Ou seja, um custo de 1.200.000, talvez alguns anos 1,5 milhão por ano. Hoje a questão, por exemplo... um trabalho lindíssimo desse, logo que a gente já pensa assim, poxa, podia estar em tantos lugares, ia ser tão bacana e tal. Existe um desejo de ampliação? Como é que está isso no coração de vocês?
Olha, Leonardo, nós começamos com 60 crianças, né? E pessoas, tipo assim, 50 pessoas nas oficinas. E nós tínhamos esse sonho de aumentar para 80. Graças a Deus e a alguns bons amigos, nós conseguimos ampliar, colocar mais 20 crianças. Mas Isso para foi quando? você Essa ter, ampliação foi quando? tem 3 anos, Ok. 4 anos, na verdade, Uhum. foi na pandemia. E se você imaginar que se eu coloco uma turminha de 2 anos, 20 crianças numa turma, eu preciso ter 3 pessoas para tomar de conta dessas crianças. Eu preciso ter uma monitora, que normalmente tem um no nível superior, e Uhum. 2 auxiliares. Uma salinha você coloca até 20 crianças, é isso? Até 20. Mais do que isso, eu costumo dizer que é um depósito de criança, não é uma salinha que você possa dar atenção que elas merecem, Uhum. não é? Então, com 3 pessoas dentro de uma sala dessa, eu preciso de 3 cozinheiras, eu preciso de 2 pessoas de limpeza, né? Então, se você for somando, é muito pesado. Então, se eu for colocar mais 20 crianças, por exemplo, eu precisaria de mais 3 pessoas, mais uma cozinheira, mais uma pessoa de limpeza. Tudo isso é exponencial, né? Então, por enquanto, eu estou mantendo com qualidade, que é isso que eu quero. Nós queremos, todo mundo, a gente é gerido por um conselho, então a gente sempre conversa sobre isso. A gente quer dar um tratamento de qualidade. Se eu conseguir salvar um pai, uma criança, se tornar alguma coisa na vida, assim, para mim, o meu coração já está feliz. É um trabalho de formiguinha. Se todo mundo fizesse um pouco esse trabalho, o mundo seria melhor, né? Que vocês, aliás, é um trabalho de formiguinha que é lindíssimo, realmente transformador e que vocês estão realizando ele há 13 anos. É muita coisa, é bastante coisa. É, Você já tem, ou seja, você tem crianças que passaram por todo o ciclo e saíram de lá. Crianças que sim, estão com mais de 10 anos hoje. Bem mais, até 12, 14. é. Tem crianças que já estão bem grandinhas. Tem criança que volta lá. Tem muitas que voltam, muitas que choram, muitas que têm vontade. Agora mesmo saíram 40 crianças para a escola pública. Uhum, Todas elas, todos os pais relatam que a criança quer voltar. A criança está tendo dificuldade. Porque a criança na escola pública, nessa idade, ela fica um período. uhum. Ela não tem o almoço, ela tem um lanche, no máximo. Ela não tem um soninho, ela não tem aquele carinho de lavar o seu cabelo e botar um tererê no seu cabelo, botar um penteado, né? Elas sentem isso. Mas elas já chegam lá em outro patamar, sabe? Elas já sabem o letramento direitinho, as letrinhas, o seu nome. E aí elas voltam para o contraturno. Algumas voltam. Ah, você tem um contraturno? Tem o contraturno. Meu Deus, eu não sabia dessa parte. Esse Mas contraturno vai até que idade? 90? Hã? 90. Você tá de brincadeira. Porque assim, a gente tem a informática para crianças a partir de 8 anos, Ok. tá? A gente tem a gastronomia para crianças a partir de 8, porque eu não posso colocar menores, embora as menores querem, né? Eu tenho as vozes da infância para criança que 5, 6 anos, que quando saem de lá já podem voltar, né? Qual é a dificuldade dessas crianças hoje, que eu vejo, estou bastante tempo nessa lida? Os pais trazerem, sabe? Alguns pais querem trazer porque não tem onde deixar, então levam, Uhum. né? Outros já estão no meio do trabalho. Um vizinho vai pegar a filha e a filha fica lá, em casa, sozinha, ou o filho. Então, é todo um sistema que... Mas eles voltam. E voltam felizes, e abraçam a gente, e riem. E é uma coisa, assim, inexplicável o sentimento. Quando a gente vê uma criança voltar alegre, feliz, em outro patamar. Que bacana isso aqui. Ô, Luciano, me conta aqui, como gerar esses valores? Vocês têm alguma ajuda do governo ou é tudo 100% privado? Nós não temos nenhum convênio governamental. Para ser justo, eu preciso dizer que a gente recebe alimentos, de 15 dias do Banco de Alimentos, Uhum. né? Eu faço projetos, você bem conhece como são os projetos, né? São pontuais. Por exemplo, vou dar um exemplo para quem está escutando. Eu quero colocar uma aula de balé para todos, não é só menina, não. Meninas e meninos, nós já tivemos. 2 anos e foi um sucesso. Não consegui manter por conta do recurso. Foi projeto com CDCA, o Conselho da Criança. Mas ele tem um tempo limitado. Então, eu consegui fazer essa atividade por 2 anos. Consegui financiar essa atividade por 2 anos. Eu quero, por exemplo, fazer uma oficina de chocolates. Chocolate é uma coisa cara. A matéria-prima é cara. Então, eu escrevo um projeto e eu vou e peço. Seja o Ministério Público, seja algum empresário, seja algum amigo. Então, eu vivo de escrever projetos.
eu já estou expert, tá, gente? Em escrever projetos. Mas é tudo pontual. Então, eu recebo essas ajudas. Tivemos a campanha não sei nem se eu posso citar. Pode. Do Parque Shopping no final do ano. Uhum. Graças a Deus, fomos abençoados e agraciados. Como é que foi essa campanha? Conta pra gente. O Parque Shopping esse ano foi o seguinte. Você, Leonardo, ia lá e fazia uma compra no valor de R$800, seu Natal, sua família, seus filhos, etc. e tal, gerava nota fiscal. A cada nota fiscal que você cadastrava, ia 10 centavos para o Instituto. Do próprio Parque Shopping? Do Parque Shopping. Olha, que bacana. Não, 10 centavos seus, ok, e 10 centavos do Parque Shopping, que bancava o mesmo valor. Uhum. Então, isso foi uma ajuda financeira fantástica esse final do ano. Ou esse começo de ano. Que eu tenho, no final do ano, eu pagar 13º, né? Férias, todo o meu pessoal. Que eu tenho uma folha pesadíssima. Não, peraí, deixa eu entender aqui. Peraí. Ô, pessoal, vamos pegar aqui, tem uma ação, tem uma estratégia aqui. Vamos lá, eu vou lá e faço uma compra, Sim. certo? Aí vale uma dica No para Natal, você que... tá? Ó, em pleno Natal. Foi só no Natal. Tá, só para entender que é a época que mais fervilha o comércio no Brasil. É. Vamos lá, eu fui lá, fiz uma compra, certo? Certo. Dessa minha compra, eu vou até o stand e aí eu dou 10 centavos? Não, você só entrega a sua nota fiscal. Ok, Dessa nota fiscal, o Parque Shopping tira 10 centavos. tá ok. Então, no final, cada 10 centavos somado, o Parque Shopping colocou mais a mesma quantia. Digamos que... E dobrou. Digamos que na semana do Natal, a gente, vou dar um chute, R$100, em 10 centavos. O Parque Shopping dobrou para R$200. Olha, que bacana isso daí. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa, porque nosso caixa estava muito baixo. Nós tínhamos acabado de pagar, como eu já te falei, né? Todas essas contas que todo empresário paga, a gente é quase um empresário, né? 13º, férias coletivas, etc. e tal. O caixa lá embaixo, e veio essa ação, né? Então, existem essas ações, essas campanhas, o Skies. Vamos lá, conta pra gente. Ó, tem uma lanchonete muito tradicional aqui no Distrito Federal chamada Skies. O pessoal mais velho aí já deve ter lanchado lá, principalmente na madrugada. Eu vi recentemente. Como é que foi essa ação? Essa ação foi o seguinte: eles até, quem usa o iFood, né, aquele aplicativo, podia ver lá que durante 3 dias, né, foi sexta, sábado e domingo, 27, 28 e 1º, se você comesse um hambúrguer, né, a cada hambúrguer comprado, R$5 iam para o Instituto. Olha que bacana. Então, até lá no iFood tinha hambúrguer e DV de frango, hambúrguer de frango e DV. Então, ele tinha lá já dizendo IDV Instituto Doando Vida. Uhum. Então, e aí, ao longo desse final de semana, as pessoas foram comprando, a gente chamou todos os amigos. Vamos lá, gente, vamos comprar com fé. E foi fantástico. Olha, fica aqui um convite, um apelo para você que é empresário, você que tem um restaurante, você que tem uma lanchonete, fazer uma parceria dessa, porque você está falando, vocês começaram a divulgar o próprio Sky. Exatamente. É uma via de mão dupla. Uhum, Ele me ajuda e eu ajudo a ele. Não é? Foi bacana, o retorno foi interessante? Foi muito interessante. Eu costumo dizer, Leonardo, novamente, pouquinho de cada um é muito para a gente. Então, não importa se foi 200, 300, 400, 1.000. O que importa é que a ação gerou, inclusive, uma rede de amigos, né? De pessoas que nos conheceram através dessa campanha do Skies. Né? De pessoas que, opa, eu vou lá no Instituto conhecer. Porque ainda tem isso, a gente vive de doação e muita gente diz, nossa, essas ONGs, essas OSCs, elas ganham dinheiro e fazem falcatrua. Uhum. Infelizmente, né, a gente que é honesto, a gente termina sofrendo, né, com isso. Mas assim, quando vai visitar, não tem dúvida. Quando olha o nosso trabalho, não tem dúvida. Se você for lá, você se derrete. Não tem dúvida, não tem dúvida. Tem um senhor que foi lá, eu quero ser voluntário físico. Eu falei, como assim físico? Não, eu quero estar aqui sentado com as crianças brincando. Eu falei, não vai durar, né? Um dia. E eu fiquei surpresa, porque aguentar o tranco com aqueles pequenininhos a manhã inteira, sabe? Faltou 2, 3, 4 vezes. Então, quem vai, ama. E quem vai, às vezes, tem o inverso. Às vezes a pessoa vê tão lindo, uma creche, como você disse, né? Uhum. Um espaço maravilhoso, colorido. As crianças dizem que a minha escolinha é colorida. E chega lá e diz, não, vocês estão tão bem que vocês não precisam de mim. Não precisa. Aí eu falei, gente, a gente só é bonito, só tá bem porque tem vocês ajudando. Pessoal, que oportunidade para a gente poder conhecer um pouquinho do Doando Vida. Já tem tempo que eu queria trazer a Luciana aqui. Há alguns bons anos a gente gravou, não sei se você lembra, a gente gravou na internet, veio para cá também para Passara Brasil. Luciana, quero te agradecer demais pelo teu tempo. Eu que agradeço. Como um instrumento de comunicação, como um veículo de comunicação aqui do Distrito Federal, do Brasil. Quero agradecer pelo trabalho de vocês, do seu marido, do seu filho,
de forma póstuma, agradecer tanto a Clarinha quanto a Rafa. Que lindo esse trabalho, que vocês possam continuar. E o que a gente puder contribuir, por gentileza, conta com a gente. Muito obrigada a todos vocês. Aliás, obrigado por me escutarem, né? Eu conto essa história, dói um pouquinho dentro de mim, mas eu conto porque é importante falar delas. Mas eu agradeço a vocês e convido vocês a irem nos visitar. Pegou aí, pessoal? Repete o Instagram, por gentileza, Lu. Instituto Doando Vida. Instituto Doando Vida lá no Instagram, tá fácil demais. Obrigado, Luciana G. Nunes. Fechamos, Léo. Valeu, G. Obrigado demais, Juan. Obrigado, querida. Luciana, obrigada. Obrigado, querida. Fica com Deus. Um abraço para toda a obrigada. equipe e para todos aqueles pequenininhos. Um beijo para eles. Obrigado, querida. Valeu, G. Nunes, nosso querido ouvinte. Amanhã, 10 da manhã, te espero. Beijo, tchau, tchau.